Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que nos traz hoje o nosso eterno ministro Carlos Marum. O que está fazendo de falta lá no Planalto, Marum? Como gerador de notícia, de polêmica. Sabe que falta para o Bolsonaro um Carlos Marum lá, tia? Mas tem outros lá que têm condição de exercer essa função. Agora, eu realmente Quem por concordo exemplo? com você. Quem exercer essa função, quem, por exemplo? Não, O Eduardo? Eu sugeriria O Flávio? que O Carlos? que se colocasse lá alguém da área política, talvez a própria Joyce, na Secretaria de Governo. A Joyce, eu vou te dizer. Olha aqui, o nosso procurador, Roberto Bandeira Pereira. A Joyce é o Marum de saias. É o que me disseram e o que eu penso, que eu tenho muito a cara do presidente Temer. Mas para exercer aquela função, que muitas vezes eu vejo uma ansiedade do presidente. Mas tem uma diferença, é que o Marum tinha habilidade no trato dentro do Congresso, ela parece que não tem, ela meio... Ela está começando, está tateando, né? Eu acho que Mas eu acho que uma precisa estrada ainda falta para a ela, estrada um caminho, uma bagagem para poder voto enfrentar. não falta, né? Não, voto sobra. Eu somando todas as minhas eleições, eu não fiz um quarto dos votos, ela fez 2 milhões de votos. 2 milhões de votos. Mas falta a ela a compreensão de que o parlamento é um local de diálogo, né? Agora, eu estive em Brasília essa semana e eu ouvi falar muito bem dela. Estava se cogitando essa possibilidade. Porque o Planalto hoje são 4 ministros palacianos, 3 militares. Com todo respeito aos militares, porque eu tenho evidente admiração, a atividade política não é exatamente afeta ao militar, que ele é um fã, um adepto da hierarquia. Ou ele manda ou ele obedece. Daí vai mudando. Quando ele é tenente, ele manda de sargento para baixo e obedece de capitão para cima. Essa é a lógica da estrutura e da carreira militar. Então, 3 com essa lógica e um só, o Onyx, fazendo a área política, eu estou achando que realmente isso tem dificultado o andamento de reformas importantes e difíceis, como especialmente a reforma da Previdência. É o general Santos Cruz, o general Heleno. E temos agora o general Floriano, que ocupa o lugar do Bibiano. Se eu tivesse algum tipo de poder nesse momento, eu deslocaria o general Santos Cruz para a Secretaria-Geral, que ele é muito importante ali, e abriria aquele espaço da Secretaria-Geral, da Secretaria de Governo, que foi o ministério que eu exerci, para alguém da área política, porque nós estamos precisando de política para aprovarmos as questões que o Brasil precisa. César Pacheco. César não está com a cara boa hoje. Parece até o Nestor descendo do avião com a cara aborrecida. Com certeza, Paulo Sérgio. Não foi uma jornada das melhores do Grêmio ontem no Chile, né? E nós, como gremista e ex-dirigente do Grêmio, conselheiro hoje, fica muito triste. Mas não podemos nos entregar. Eu acho que enquanto houver possibilidade, houver meio ponto que possa chegar para se classificar, não podemos nos entregar, podemos reverter isso. É difícil? Eu fiquei esperando a entrevista. É difícil. A entrevista do Renato me surpreendeu, porque o Renato, Campeonato Gaúcho, o Grêmio estava na zona de rebaixamento do Campeonato Gaúcho ano passado, ele disse, nós vamos classificar e vamos ganhar o campeonato. Classificou e ganhou. Ontem, ele disse, não, vamos cuidar do Campeonato Gaúcho, ele atirou a toalha. Mas... Pelo gesto. Não sei não, Paulo Sérgio. Mas já que o Grêmio é imortal, né, vamos acreditar. A gente sabe, isso é uma história já antiga do Grêmio, né? Esperamos que a imortalidade funcione nesse momento aí, a torcida tem muita vontade. Não, e não é 1º de abril, né? Nós já tivemos outras fases piores e ultrapassamos, né? César, e não é 1º de abril. Não é 1º de abril. Isso é uma possibilidade que existe matematicamente de se classificar. Então vamos fazer essa força aí, pensamento positivo, passou, né? Sim. Nós temos a Universidade Católica com 9 pontos, temos o segundo com 6 e os 2 últimos, que é o Grêmio e o Liberdade e a Universidade Católica, e o Rosário e Grêmio com 1 ponto. Olha, Nós temos que torcer para todos que estão lá em cima percam, nós temos que fazer a nossa parte e ganhar, vamos jogar novamente com esses 2, né? E que eles joguem entre si, ou empate, né? Ou percam aquele que estiver mais acima. Agora é interessante que o Grêmio perdendo, o Grêmio estava em último. O Grêmio é o terceiro. Perdendo é o terceiro.
O Grêmio deixou de ser lanterna, Roberto Bandeira Pereira. Hein, Paulo Sérgio? O aniversário do Internacional deve ser uma felicidade ontem quem estava lá. Mas César, Marão estava lá ontem, não estive. César, será que essa provocação... O Marão preferiu ficar secando em casa. Será que Como essa... católico torcendo para a Universidade Católica. Nada a ver com o espírito futebolístico. Será que esta... Eu, como protestante, também torcendo pelo Colorado. Será que essa provocação a ti, e que certamente a mim também, não tem a ver com a cor escondida, futebolística do nosso âncora? Olha, ele disse que não tem time e tal, mas olha, meu... Minha cor tá aqui, é verde oliva, rapaz. Ele tem duas coisas, ele foi juiz de futebol. Pois é, mas ele vai botar e jornalista, diretor de várias empresas de comunicação, e ele sempre disse que era isento. Doutor Mauro Renner é o Eu vivo com ele há muitos anos e sei as cores dele, mas não vou dizer. Eterno, eu também sei, não vou contar. Doutor Mauro Renner, eterno procurador-geral de justiça. É verdade. Um homem sensato, foi o único que observou que eu estava de verde oliva hoje. Vocês estão inteligentes, mas sabe por quê, aprendendo fatos. Mas sabe por quê, né? E aí vem discutir a minha Por uma cor. razão. Agora vai falar o doutor Mauro Renner. Mas só um pouquinho, por uma razão. Não, vai falar o doutor Mauro Renner. Tanto ele já falou. Tanto ele como o Marum tem como origem a formação militar. A minha cor está aqui, verde oliva. Fale, doutor Mauro Renner. O senhor como sensato, observador. Eu não poderia... Eu já vi que não é regra geral aqui na mesa. Mas eu não poderia deixar de fazer essa observação diante dessa grife, né? Do Paulo Sérgio hoje está vestindo verde oliva, né? E que hoje é a cor da moda, né? Mas eu quero te o senhor chegou aqui também batendo continência para o Marum. Por que a continência? 2 milímetros. Para o Marum. Isso é da fraternidade da caserna. Pela fraternidade, até porque o programa tem a tal de continência. Então eu já me antecipei a minha continência para o Marum, porque ele é uma fábrica, né, de ideias, de debate. Tu assistindo e ouvindo o Marum, tu sempre fica entusiasmado, porque ele tem uma energia. Mas o senhor foi milico também? Fui. Eu vi o Marum marchando junto com outros ex-alunos no sob o comando do vice-presidente Mourão. Não, do presidente de exercício. É presidente de exercício daquele plano. Mas não era a comemoração do 31 de março, era o aniversário do Colégio Militar. Mas deixa eu contar então, Paulo. E marchei bem, hein? Você viu que eu tô treinado. Tem que botar no ar. Tem que botar no ar. O vídeo até eu me Vamos deixar o Mauro Renner falar. Vamos lá, desculpa. Com o Roberto e o Marum juntos, é impossível. Não é? Mas eu fazia a faculdade de Direito aqui em Porto Alegre, na PUC. O senhor é natural de onde? Lajeado. E surge uma oportunidade... Quase conterrâneo do Geisel. Que o Geisel nasceu... Estrela. Não, ele não nasceu em Estrela. Ele nasceu ali onde está Languiru. Ele nasceu, ele tem a casa onde ele nasceu lá. Tá nos faltando. Não. Dá um branco, daqui a pouco a gente... Daqui a pouco lembro. Mas teve a oportunidade de abrir uma vaga em Bagé, como oficial temporário, e eu fui. Então, para Bagé, me formei em Bagé e fiquei 6 anos, mano, no Exército Brasileiro. Então, eu tive uma boa experiência. A partir dali, fiz concurso para pretor, que tinha na época, né? Fui 2 anos pretor na cidade de Dom Pedrito. E também depois fiz o concurso para o Ministério Público, que tem a honra, né, de ser da turma de 88, da turma do Roberto Bandeira Pereira. E nessa convivência... Diz aqui que ele nasceu em Bento Gonçalves. Bento? O Geisel, mas tem a casa onde ele nasceu, lá em... lá na terra da Languiru, lá. Já vou ver aqui. Pode continuar, desculpe. Eu encontro o Roberto no dia a dia, Maru. Nós somos vizinhos de gabinete. Eu chego aqui no programa e me encontro novamente com ele aqui. E somos companheiros de administração. O tempo que eu fui procurador-geral, o Mauro era o subinstitucional, parceiro. Isso, e depois... Mas lá o senhor consegue falar? E é meu amigo. Lá o senhor consegue falar? Fala bastante. Não, eu escuto. Porque aqui é difícil. Não, e mais... A começar pelo âncora, né? Que deixa todo mundo falar. Teutônia, que está nos faltando. A Teutônia. Tem a casa lá, não sei se é da família, estava lá onde eles... Ou poderia ser distrito de Bento Gonçalves. Quem sabe ele era do Orlando Geisel. Sim. Teutônia podia ser distrito naquela época. Eram 2 Geisel, né? O Orlando Geisel e o Ernesto Geisel. Pode ser que seja que foi ministro do Exército, o Orlando Geisel, né? Exato. Alguém já leu as memórias do Geisel? Não. Eu li. Do presidente Geisel, desculpe. Tem uma viagem dele de João Pessoa, na Paraíba, até o Rio Grande do Sul, que a mãe dele estava às vésperas da morte, e ele vem de avião, um dos primeiros aviões, aqueles hidroaviões. Aquela parte da história é sensacional.
essa viagem dele. O que acontece para ele chegar de João Pessoa nesse avião até? Eu recomendo. Esse livro Geisel. É uma odisseia. Quer dizer, como é que tinha coragem de andar de avião? Hoje a gente está num jato com toda a segurança, dá uma tremidinha, você olha e já está todo mundo tremendo dentro do avião, né? Porque avião é bom quando não dá problema nenhum. Rapaz, aquilo desceram 3 vezes, tiveram que aterrissar no mar. Aí o mecânico ia para o avião e arrumava o avião e dizia, vamos tentar decolar de novo, e decolava. É uma epopeia. Ele era interventor, tenente depois da Revolução de 30, e ele participou da Revolução de 30, como oficial de artilharia, e foi indicado interventor, se não me engano, no estado da Paraíba. O Geisel. E de lá recebeu a notícia do breve falecimento da sua mãe, e vem de avião. Vem de avião numa das primeiras linhas que estabeleceu, fazendo um pinga-pinga por toda a costa brasileira, um hidroavião. É sensacional essa viagem. O Geisel, no final da década de 50, ele era da Agência Nacional do Petróleo. Sim. E ali ele tinha um mapeamento todo. Quem criou as 200 milhas náuticas foi ele, com a desculpa de que era a pesca da lagosta. Na realidade, foi um lance de inteligência dele para não chamar a atenção do mundo. Então foi uma briga em função da lagosta, ele conseguiu vencer. Imagina se o pessoal sabe que ele já tinha um mapeamento do petróleo do que é hoje o pré-sal. Foi um homem altamente capaz. Sim, um homem qualificadíssimo. Só por isso ele já mereceria o nosso reconhecimento. Por falar em avião e queda, sai e cai no mar. Hoje caiu um avião da FAB, aliás. Quero te parabenizar, tu que foi tu é o nosso repórter, mas o nosso repórter do setor, que chegou atrasado, estava cobrindo lá certamente a queda do avião. Quem que houve com o avião hoje, Brigadeiro Dias? Bom, antes de tudo, queria dar uma boa tarde, uma boa noite aos nossos telespectadores e à mesa, e pedir desculpas a você, Paulo, e aos nossos telespectadores, porque realmente hoje o trânsito me pegou e pegou bem. Mas... De a mão para cá é terrível. Mas nós tivemos realmente um acidente hoje com um A1. O que é um A1? O A1 é Fala como se a gente soubesse. Muito bem, o A1 é uma aeronave de caça da Força Aérea Brasileira. O AMX é aquele projeto conjunto Brasil e Itália. E nós tivemos uma pane, que realmente nós não sabemos ainda o que foi. E eles conseguiram colocar o avião na direção de uma área inabitada e os 2 pilotos fizeram a ejeção com sucesso e já foram recolhidos, estão sendo medicados, fazendo acompanhamento médico, mas ainda nós não temos, infelizmente, assim nenhuma informação do que teria sido, do que poderia ter sido. Então, a informação é essa. O que nós sabemos foi que o piloto, ao falar pelo rádio, teria dito assim, olha, vou colocar na direção de uma área inabitada. Então, foi o que ele pôde fazer na hora ali. Nós não temos outras informações. Perfeito. Esse é o nosso repórter aeronáutico, Brigadeiro Raul. Podia estar entregue em menores mãos, hein? Brigadeiro dando a notícia, quer dizer, então... Já pensou? Mas quem trouxe o almirante. Quem trouxe o furo para todos nós foi o Roberto Bandeira Pereira. É que eu vim ouvindo a rádio. A Rádio Pampa, claro, né? Sim, certamente. Aliás, não tem outra na área. Mauro Reno, estamos com saudades do amigo agora que retorna ao programa. Eu até agradeço novamente o convite, Paulo. Não, o seu lugar é garantido. Mas eu estava com dificuldades, Paulo, porque eu estava fazendo mestrado. Então, acumulando com as funções do dia a dia de Ministério Público e mestrado à noite, 2 anos nessa vida acadêmica, me dificultava participar do programa. Agora, já libertado, né, digamos assim, das atividades acadêmicas, eu tenho o prazer de compartilhar os amigos dessa mesa. Né? Olha o que nós temos aqui do Ministério Público, de ex-procuradores: Paulo Olímpio Gomes de Souza, Roberto Bandeira Pereira, Eduardo de Lima Veiga, Mauro Renner, o Marcelo Dornelles, o Fabiano Dalazen, que esteve ontem conosco aqui. Isso. É um timaço, sem contar ainda no Bastos, sem contar o Ivori. Temos uma pleiade de craques aqui que participam. 3 décadas. Mais, com o Paulo Olímpio, tu tem... 3 décadas. 3 décadas. Tem 3 décadas de administração do Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público está aqui. É verdade. E para a alegria de todos nós, né? Estamos, especialmente com o telespectador. Pelo ambiente sério da empresa e a possibilidade de... E vocês fazem o programa. E a liberdade que se tem aqui de, em alto nível,
colocar as posições, divergir quando tem que fazer, Mas mas o sempre Ministério com Público tem respeito. essa característica de atuar em todos os lados, né? Nós temos a área do idoso, a área da infância e juventude, a área criminal, a área do meio ambiente. É uma área Onde rica esteve o Alexandre de atuação. Saltes aqui, juntamente com o Procurador-Geral, Fabiano Exato, Dallazem. não. Nós colocamos aí a questão do 2,4-D, né, o isso. glifosato, colocamos a questão da bebida nos estádios, né? E por falar nisso, a bebida nos estádios, o senhor é favorável ou contra? Eu sou contra, eu participei do início das discussões, inclusive com o Procurador-Geral, e o Mauro participou comigo como subprocurador-geral. E estava o relator aqui, Sim. o deputado Zucco, estava Mas aqui assim, ontem. ó, só para te dizer, talvez até dê para fazer um teste, liberar e ver o que vai acontecer. Agora, os números mostram que a redução de violência dentro dos estados e a volta das famílias foi flagrantemente expressiva nesse processo, ou seja, diminuir os conflitos. Essas questões foram trazidas no meio de brigas, tragédias que nós experimentamos no país. Isso aconteceu lá por 2006, né, que começou essa discussão. E se tem uma posição institucional a nível nacional. Porque A estatística mostra a redução. os dados resultam nisso, né, nessa posição de tomar uma rigidez na questão da bebida alcoólica dentro dos Aí estádios. o Zucco relatou ontem aquela senhora paraplégica, que o sujeito caiu lá de cima das cadeiras do Grêmio e atingiu a senhora lá embaixo. Ele estava alcoolizado, né, e deixou a senhora, que tinha 30 e poucos anos, hoje está com 50 e poucos anos, uma vida inteiramente paraplégica, né? Então isso aí sensibilizou muito o Zucco, né? O Zucco até se emocionou quando contou a conversa que teve com ela. Tem uma outra discussão sobre a questão de bebida alcoólica, por exemplo, que é o seguinte, é o grande drama hoje, e aí eu vou te falar como integrante do Conselho Superior do Ministério Público, essa questão foi discutida lá, que é o grande drama que vivem os moradores do bairro Cidade Baixa. O que acontece? Até um determinado momento, as pessoas de bem frequentam, dentro dos estabelecimentos comerciais, consomem bebida e tal. Depois disso, lá pela madrugada, a rua é tomada de assalto por malfeitores que se param a traficar e a beber e tal. Então, na verdade, uma outra discussão que surge é importar a experiência que países da Europa, como a Alemanha, por exemplo, como a Inglaterra, Estados Unidos, em que eles optaram para reduzir índice de violência e proibir o consumo de bebida alcoólica na via pública, por conta do excesso. Vamos ficar no estádio para eu ouvir a opinião deles, depois bom, a gente então continua o debate. Mas Olha, eu penso que aí nós temos que nos ater a dados, a experiência, Estatística, a sim. estatística, ao resultado. Eu, sinceramente, me sinto motivado, até porque eu confesso que frequento o futebol e gosto de tomar uma cerveja. Tá? E então eu me sinto um pouco tolhido, naquele... Mas, então, a minha tendência digamos, inicial. a minha tendência inicial é de entender que deve retornar. Mas eu conversando, até foi lá na Expo Direto, conversei lá com o Marcelo Dornelles, Onde não se bebe, né? Onde não se bebe, conversei sobre o assunto e eles me apresentaram dados, que vocês aí estão, que fizeram com que eu balançasse. Eu entendo que se eu estivesse nesse momento, fosse nesse momento parlamentar, eu votaria. Também não exigi de mim uma posição, porque eu não vou ter que ir. Mas eu votaria contra o retorno da bebida, faria o sacrifício que estamos fazendo e tomar uma cervejinha antes e depois. É a questão da cultura, por exemplo, a questão do... É porque a gente fica com o braço mais solto, fica com... Tomar uma cerveja, as coisas parecem mais fáceis. É que tu não pode de partir do acontecer. pressuposto do homem de bem. Tu tem que partir do pressuposto da mistura de malfeitores e que potencializa o que pode gerar uma tragédia no momento de acumulação de pessoas. agora, o César Pacheco vive uma dualidade. Dirigente, como dirigente, ele, obviamente, ele deve querer que se venda bebida nos estádios. Todos os dirigentes são a favor. Mas como policial federal, eu acho que ele encontra. Mas então vamos deixar para ele revelar como é que ele administra esta sua dualidade, esse híbrido de policial federal e dirigente clube. Paulo Sérgio, eu vou ser bem sincero. Sim, mas O problema de queremos, proibir só dentro faltava tu ser do sincero, estádio, né? só dentro do estádio, não soluciona o problema. Porque o entorno do estádio
todo. Então teria que fazer como na Copa do Mundo de 90, que nós tivemos junto lá. Os supermercados não vendiam bebida alcoólica. Numa área de 3 quilômetros no entorno do estádio, quem pegasse bebida era recolhido. Na Itália, lá em Turim, que nós tivemos junto na Copa. A Itália é horrível, inclusive pior do que a Inglaterra no tempo dos hooligans. Tu não pode ir com a família no estádio. O estádio de futebol não é lugar de família. As épocas mudaram, Bandeira. Então, eu fui vice-presidente de marketing 5 anos no Grêmio. Morou lá. E nós tínhamos um contrato muito bom com a empresa fornecedora de cervejas do Grêmio. Nós não podemos punir aquele que vai lá para tomar uma cervejinha por daquele que já entra pior. Os caras ficam no bar hoje, tomam 10 cervejas e entram e tem um problema. Ou bota um medidor de álcool ali, faz um exame da entrada, um bafômetro. É que o sujeito embriagado tem que ser impedido de entrar mesmo. Não pode impedir o clube de faturar um pouco mais. Porque, queira ou não queira, isso vai 30, 40 mil pessoas num jogo. E quem é que não gosta de tomar uma cervejinha socialmente? Nós não podemos tirar todo mundo como se fosse beber, criar o problema. Mas eu estava não no Grêmio. Tirar todo mundo como se fosse Paulo beber. Sérgio, eu estava no Grêmio. É a dualidade. Eu estava no Grêmio. Mas eu já era vai achar dirigente que todo do mundo Grêmio. vai beber Quando socialmente? esse rapaz, que era um funcionário de um banco, estava, na época, estava bêbado. Eu fui visitar essa moça no hospital. O marido dela era um motorista de táxi. Ele ficou andando no Olímpico em cima daquela mureta. Corria em cima da mureta. Caiu lá de cima e deu azar da moça estar com um filho pequeno embaixo e ele caiu e ela teve um problema de coluna vertebral. Inclusive era filha de um amigo nosso, que já falecido, do Aparício Vianney Silva. Ela era filha dele? Do Aparício Vianney Silva, do APA. E eu era muito amigo, o filho dele era meu colega na Polícia Federal. Houve esse problema. Até hoje, eu acredito que o Grêmio paga a pensão. Foi obrigado a pagar uma pensão, a pagar. Eu acho justo isso aí. Agora, foi um caso assim, ó. Eu não vejo assim, tanto perigo os bons ser punidos pelos maus. E, assim, e na esquina, eles estão bebendo ali, vendendo. Tem aquele cara que vende, o cara já chega lotado com 5, 6 cervejas. Vamos subir o brigadeiro antes. Problema. Deixa eu rodar a mesa aí para que todos Paulo, eu tenho... né? Talvez a experiência no Rio de Janeiro e depois aqui agora. E na Itália também, né? E na Itália também. Né? Na Itália, inclusive. É um pavor. Na Itália, inclusive, houve durante aquele início dos 2000, eu estive lá de 2000 a 2002, eles fizeram uma campanha muito grande justamente para trazer para o estádio as famílias novamente, e volta e meia isso é cíclico, né? A gente vive isso novamente em que os promotores, porque é um espetáculo, todo mundo precisa ganhar dinheiro com isso. Os clubes, os vendedores, todo mundo ganha dinheiro. Agora, do jeito que está hoje, Paulo, eu acho meio hipócrita. Não pode comprar dentro do estádio. Mas à volta do estádio, o nego já entra bêbado. E eu estou dizendo isso porque eu frequento, volta e meia, eu frequento um estádio de futebol em Porto Alegre. Qual o estádio? Eu fui várias vezes ao Beira-Rio, certo? Eu sou vascaíno, atenção. Então, a gente vê isso acontecer. E isso também acontece, certamente, e pode na fumar arena. no estádio, senhor Leste, também? Vamos liberar para fumar também. Tchê, é um negócio assim... Também o cigarro também é negócio. Também... Entendeu? É tudo um jogo. Assim, até tem essa questão do sujeito beber antes. Agora, se permitir que ele siga bebendo, o risco de violência é maior. E o fato objetivo que o Marum colocou, a estatística mostra uma queda abissal na questão da violência. Agora, o fato é o seguinte, lamentavelmente, nós estamos com o espaço público tomado, ou seja, o Estado perdeu o controle sobre o espaço público. Se não houver uma retomada, nós vamos continuar com a questão da violência. Perfeito. Então, em cima da ideia de tu causar limitação, o que vai acontecer? Todos nesta mesa têm condições e rigidez de, eventualmente, ingerir um pouco de bebida alcoólica e sair dirigindo sem grandes prejuízos. Em tese seria assim, mas precisa ser radical a medida para que a gente salve vidas. Então, o mesmo se opera dentro do estádio de futebol. Se eu considerar o número de brigas, de violência, de assédio que acontece
com a potencialização da bebida alcoólica, com todo o respeito, se a gente quer que as famílias, que crianças, meninos possam ir ao campo de futebol, nós precisamos, lamentavelmente, nos submeter a essa limitação, para que se possa viver a paz. Esse exemplo do Roberto é muito significativo ao tentar dizer que minimizando dentro do estádio... Não resolve, mas aí tu vai minimizar também aquele motorista. Claro. Não, mas eu só vou beber socialmente. Então, Mauro, eu só vou dar um exemplo aqui. Proíbe-se a bebida. E a maconha? Ela entra livremente nos estádios hoje. Eu me lembro quando eu estava no Olímpico, mas é proibido, pois então. Pronto, era isso que eu queria chegar. Então, quero chegar aí. Eu não sei se entra cocaína, mas maconha, no Olímpico, uma vez, num canto do lado direito, eu fui lá, estava com o pessoal da polícia, e um senhor reclamou. O pessoal que estava em volta da pessoa que estava fumando a baganha de maconha lá, a baganinha, O baseado? o baseadinho, queria bater nas pessoas que estavam reclamando. Isso tu mostra... Não tirar. Aí, ó, então, só uma coisa. Não existe Para não perder... Então tu vai prender 60 pessoas. Isso reforça que o Estado precisa retomar o espaço. Porque eles não podem ali, eles se organizam e vão ditar a regra. Exato. Deixa eu fazer uma colocação. Deixa só completando ali, o Roberto. É exatamente isso que nós perdemos. Espaço de autoridade moral. Autoridade moral. Foram décadas fazendo com que a autoridade fosse destruída pouco a pouco, principalmente a autoridade policial, em que se criminaliza a polícia e se vitimiza o vagabundo. O que tem que ser feito, aí sim... Retomar o espaço de poder, de autoridade moral. A autoridade, a polícia tem que agir. E não é só isso, porque não adianta a polícia prender e no dia seguinte não, meia hora depois o cara está na rua de novo. Tem a sugestão, se quer beber vendo futebol, bebe em casa. A corrupção é crime, eles Ou roubam, bebe no bar. Deixa eu colocar a minha opinião. Eu estive muito tempo afastado, assistindo 1 ou 2 jogos do Internacional por ano. E agora, com a mudança do meu filho aqui para... Ele mudou, porque ele é sul-mato-grossense. Com a mudança para cá, até muito em função do Internacional, eu tenho visto todos os jogos do Internacional. E não tenho visto briga. Eu acho que eu não vi nenhuma. Eu não vi nenhuma. Não, aliás, pelo contrário, e eu até que sou uma figura pública, né? Você não viu o Portão 8, então, do Internacional? Não vi, Eles quebraram muitos vidros aí o ano passado. Não, falando agora. Lá de janeiro pra cá. Na Arena e no Beira-Rio. Eu fui praticamente todos os jogos do Na Arena e no Beira-Rio, nós estamos experimentando a torcida mista. Quando tu vai conseguir fazer isso com a possibilidade de gestão de outra coisa que se fala é o seguinte... as famílias estão voltando aos estádios. Eu frequento futebol aqui há 50 anos. Não é que estão voltando, estão indo agora, porque no tempo lá de olha aquela briga que deu com torcedores do Grêmio na saída do jogo em Caxias. Onde é que estava um dos torcedores que brigou? No bar, bebendo. Mas ele não assistiu o jogo, ele ficou bebendo no bar. Então, armado, bebendo no bar. Aí prova a questão da bebida. Cremers informa, doutor Roberto. A defesa da medicina é a principal função do Conselho. Quando o Cremers defende a boa prática médica em condições de trabalho adequadas, está defendendo também o direito que os pacientes têm de poder acessar um bom atendimento. E esta é uma das práticas do Cremer. Lutar pela medicina é lutar pela assistência digna à saúde do cidadão. Cremers em ação pela saúde. Por falar em bebida, grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam à sua taça através do trabalho minucioso da Vinhos do Mundo. Faça como César Pacheco, que vai lá e escolhe os melhores Malbecs que vem de Mendonça. Pode desligar o telefone, doutor Roberto. Aqui, doutor Roberto. Já foi. Pô, também deixar ligado. E não está ligado, olha aqui, ó. E não está desligado, eu sei, não é o teu. Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras, está desligado, e muitas outras regiões. Ali estão os mais diferenciados rótulos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma das lojas da Vinhos do Mundo. Na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135 e na Lípio César, 203. Agora uma dica exclusiva para você. Que tal colecionar momentos inesquecíveis? Por exemplo, César Pacheco é um cara que colecionou faixas a vida inteira. Tem uma sala na casa dele que é só troféu e faixas e tudo mais. Ganhou tudo no Grêmio.
Ele é campeão de tudo no Grêmio. Na Unicred, além de dividir as sobras e aplicar no desenvolvimento da sua região, você ainda pode contemplar sua vida com certificados de ouro, cartões presente, vales viagem e títulos de capitalização com valores equivalentes a um carro como o do Roberto Bandeira Pereira, uma Mercedes GLA 200 e um Jeep Compass igual ao do César Pacheco. Unicred Collection, para você colecionar estes momentos felizes. Fale com seu gerente ou acesse unicred.com.br/centralrs e participe. Eu ando de carro meu. O mês de abril entrou, a Páscoa se aproxima e eu tenho uma dica especial para vocês. Vocês já conhecem o pão de mel da Zezé? Que, aliás, é o jeton de hoje, viu? Vamos levar pãozinho de mel. É uma maravilha. Né? Que foi lançada há pouco mais de um ano e já caiu no gosto das pessoas. Vai dar um toque especial para a sua vida, vai dar um toque especial para a sua cesta de Páscoa. Além disso, é uma ótima opção para servir as visitas no feriado. Eu vou lá no Pacheco e sei que vou comer um pãozinho de mel maravilhoso. Passe no supermercado mais próximo e não deixe o pão de mel da Zezé ficar de fora. Cesta de Páscoa é com pão de mel da Zezé. Você sabia, meu caro ministro Marum, que o Aqualocos, onde o senhor já foi, o seu menino lá esteve com a namoradinha dele, que é porto-alegrense? Sim. Você sabia que o Aqualocos, além do hotel, ele não foi no hotel, né? Não. Não, tá. Não, então tá ainda bem. Tem a temporada de inverno, aliás, o sogro deve estar olhando o programa. Certo. É a temporada de inverno com as áreas de diversão e a fazenda que está aberta o ano todo. São muitas atrações para descansar e se divertir. Veja no site do aqualocos.com.br. Aqualocos, uma maravilha que vai atender você também no inverno. E agora vem o nosso quadro de saúde, com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelis, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense de Medicina, presidente da Bienal do Mercosul, e o homem da Vinícola Laurentia. Aliás, ontem a esposa do Dr. Gilberto foi homenageada pela Tenente-Coronel Nádia, nossa vereadora e hoje secretária municipal. Então fica o abraço aí à família Schwartzman. Fale, doutor Gilberto. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwartzman e sou especialista no tratamento de pacientes com câncer. Se a sua vontade é começar o ano de 2019 com o pé direito, dê uma revisada em suas consultas médicas. Se você é mulher e tem vida sexual ativa, converse com seu ginecologista ou vá até o posto de saúde para fazer o seu exame preventivo do câncer do colo do útero. A prevenção desse tumor é muito fácil. Basta fazer o exame citopatológico e se proteger fazendo sexo com camisinha. O câncer do colo de útero é o 4º tipo de câncer mais comum do planeta e é totalmente evitável. Converse sobre isso com seu médico de confiança. E boa sorte. O brigadeiro está assustado com o negócio que já... Sim. Vulgarizou. Eu estou assustado com o nível de corrupção. O senhor está assustado agora? Não, olha só. Eu estou assustado desde 61. Não, o detalhe é o seguinte, é porque com todos esses processos, e aí entra um trabalho do Ministério Público realmente fenomenal, é que essas coisas a gente não pode perder, Paulo, entendeu? Há essa capacidade de nos indignarmos com isso. Nós não podemos permitir que essas coisas se transformem numa coisa normal, porque não é normal. Corrupção não é normal. E hoje de manhã eu estava conversando com um grupo de amigos de algumas coisas específicas que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, eu fico... O que, por exemplo? Algumas coisas importantes. Algumas coisas eu trouxe genérico. Algumas coisas importantes. Para nos deixar... Você tem, inclusive, que a imprensa toda já falou de algumas empresas públicas, certo? Então, a gente estava discutindo exatamente de uma maneira geral. E o que é que, uma bela hora, não, mas isso acontece todo dia. Não pode. Não pode acontecer todo dia, nós não podemos permitir que isso aconteça todo dia, e a senhora e o senhor que nos assistem, que acompanham, que entram nas redes sociais,
Nós não podemos permitir que essa coisa se transforme em algo banal. O senhor também porque assustou não é. agora. O que aconteceu de novo que eu não sei? Tens alguma novidade? Pois é. Não é novidade, Paulo. É aquela coisa que eu estava tomando um café com um grupo de amigos, e aí a gente começa a falar sobre esse assunto, não sei o que e tal. E aí o troço, poxa, mas... E vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. E neste ponto, volto a insistir, o trabalho do Ministério Público, tanto o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, é fundamental para que nós, na sociedade brasileira, possamos resgatar os nossos valores maiores. Que isso, Paulo, que ao longo do tempo, porque era sistemático, tem que destruir os valores, a família, a autoridade policial, a autoridade governamental, porque é assim. O senhor quer chegar no PT, é isso? Pode ser que seja o PT, mas não é só isso. Teoria granquicista. Entendeu? Eu não estou falando de ideologia agora, não. Eu estou falando de valores. A sua fala se encaminha para o PT, pelo que a gente está observando. Tudo bem, não serve, certo? É o exemplo de que não serve. PT, PSOL e aquela súcia toda que está aí. E não é só nesse partido. O seu partido teve envolvido. O meu partido também teve. E não é por causa disso que eu vou ficar passando a mão em cima de corrupto. Nós não podemos abrir mão disso. E essa coisa parece... Entendeu? A gente vê aqui toda hora, tia. Não pode. Isso aí é um sintoma. Na verdade, a ação do Ministério Público, da Polícia, do Judiciário, é só uma parte nesse processo, porque, na verdade, isso aí mostra o quanto nós deixamos de lado, historicamente, o investimento na única forma de corrigir isso, que é no processo educacional. A única saída para o país está no investimento na educação, porque o que é corrupção? É o sujeito desviado de regras de conduta. E, na verdade, isso é um processo de formação. Seja privado ou público, ou público ou privado. Hoje, a grande discussão no ambiente jurídico é a necessidade de tipificação da conduta de corrupção privada, sim, dentro do ambiente privado, porque, na verdade, há um casamento destas figuras. Porém... casamento ou não? Não há solução, ao meu ver, fora do processo educacional, fazer o que fez a Coreia do Sul. E, Brigadeiro, se a gente não corrigir esses pequenos desvios, né, nós vamos ter, assim, um incentivo à corrupção, né, maior. Né? Tem que corrigir. Ninguém é dono da moral. Concordo, o pequeno desvio. Né? Tem que ser duro, mas duro. Mas essa é só parte da... A legislação, a ação do Ministério Público, a ação penal como um todo. Eu vou colocar já, só para botar o meu, que eu tenho restrições à ação do Ministério Público Federal, de setores do Ministério Público Federal no dia de hoje. Acho que mais atrapalham do que ajudam o país. É a minha posição, depois, se quiserem até ouvir o porquê disso. Sei que estou aqui, dois promotores, um delegado da Polícia Federal, um brigadeiro, mas eu tenho restrições. Eu não acredito mais em combate à corrupção ou em combate a qualquer coisa sem que esteja respeitada a legalidade. Não, mas isso é pressuposto. É o pressuposto que alguns agem. Olha o que está dizendo não tem sido a marca da atuação, principalmente ultimamente, depois que o juiz Moro saiu do comando da Lava Jato, não tem sido a marca e a característica da atuação da Lava Jato. Este milico ainda está na caserna, brigando com um inimigo invisível. Deixa pra lá, brigadeiro, o Antônio de Santa Rosa. Antônio, o senhor está brigando com o inimigo invisível? Olha só, o inimigo não é visível, o inimigo é visível. Agora, se tu não queres vê-lo, eu lamento, mas é um problema teu. Não, pode responder. Fica nervoso, que às vezes tem que dar espaço para o telespectador, que tem voz e vez aqui. Eu não estou nervoso, nem um pouco, até porque o ambiente nosso é... Jones Almeida, transmite um abraço ao meu querido Raul Lima. Tá, então eu posso... Claro. Eu não tiro, eu não estou me contrapondo à preocupação do Maru em relação a excessos. Todas as instituições vão cometer os seus excessos, mas eu ainda acho que o excesso é preferível à omissão, em primeiro lugar.
Segundo, a minha preocupação é no que diz respeito à generalização, porque a grande parte dos membros do Ministério Público tem como preocupação o recato e a contração ao texto da Constituição. Quando fala o garantismo não é, para alguns é nome feio, mas para nós é pressuposto. Nós juramos cumprir a Constituição quando assumimos as funções públicas. Vocês, especialmente vocês dois, também juraram. Então, na verdade, o norte precisa ser a Constituição e as leis. A lei. Então, assim... A lei. Nós não vamos... Não vou defender, venha de onde vier, do Judiciário, do Ministério Público, do Exército, da iniciativa privada, ofensa à lei e à Constituição. Porém, não se pode negar que nesse momento da história nós estamos fazendo como país, e o Ministério Público não é dono disso, a polícia, o Judiciário não são donos também, está havendo uma reação contra essa chaga que vaza o dinheiro público e que, na verdade, mata muita gente, porque, na verdade, nós estamos matando gente, tirando dinheiro da saúde, tirando da alimentação e de políticas públicas de inclusão social. Eu não estou tirando o que tu está dizendo. Corrupção e a sonegação são assassinas. Onde houver... A corrupção e a sonegação. Eu sempre considerei o mata milhares com uma caneta. Quanto à sonegação, o silêncio contra a sonegação. E vou dizer, eu estava num debate na Câmara Federal, onde estava presente o senhor Deltan Dallagnol, e, se não me engano, a hoje deputada Joyce, e disse, vamos fazer o seguinte, o que vale para a corrupção, vale para a sonegação. Foi um correndo para um lado, um subiu, um desceu para baixo da mesa e mudaram de assunto. Vamos fazer valer a mesma coisa? E tu tem razão. Porque a lógica é a mesma. Tem razão. Se tira da saúde, o sonegador tira muito mais. Tem razão. Por maior que seja a corrupção hoje, a sonegação é todos são serial killers. Todos são serial killers. Por isso que eu vejo muitas vezes... A sonegação é uma corrupção, tu está tirando dinheiro de alguém, de quem Exatamente. É da política pública, de inclusão. O ministro Marum inventou outra dancinha com a liberdade do Temer, o Luiz Henrique da Cruz Cabreira está perguntando. Olha, não tive a oportunidade, mas se tivesse, faria. Porque quando eu sou assim, se eu estou feliz, eu danço. Se eu estou triste, eu choro. Se eu estou brabo, eu grito. Como é que tá agora? Então, agora que eu estou tranquilo. Está feliz? Não seria... Está feliz agora? Caso de estou feliz, mas não a ponto de dançar. Mas há de declamar uma poesia. Eu trabalho, um monte de recalcado que não consegue nem dançar. Vai cuidar da tua vida. Acha uma mulher para te dançar e para de incomodar os outros, rapaz. Mas Marum, eu só de mal com a vida. Aquele dia, sabe por que eu dancei? Dancei porque eu estava com vontade de dançar, eu estava alegre. Ali deixou de existir uma grande injustiça na política brasileira. Decidi extravasar, estava saindo do plenário, feliz, a imprensa me olhou e eu não vou mudar. Não, fiz aquilo e não me arrependo e farei de novo. Danço carnaval, danço vaneirão, desfilo em escola de samba. Não, alegria comigo quando eu estou alegre, não tem problema. E só uma questão ainda, dentro dessa colocação aqui, desse nosso colóquio, é que grande parte dessas ações de combate à corrupção foram chanceladas pelo TRF, pelo STJ e pelo Supremo. Então, na verdade, não é a construção de uma cabeça, é a construção de um... Deixa eu deixar bem claro uma coisa. Não transforme a exceção na regra. Não, mas por isso, casos contra a exceção, nós somos contra. Mas eu estou combatendo a exceção. O Brasil não pode. Chega de ser um estado de exceção. Não, a exceção hoje é a atuação, dado que sobrou da Lava Jato sem o Moro. Uma disputa entre Curitiba e o Rio de Janeiro pelo poder da Lava Jato, uma disputa financeira pelos recursos oriundos de percentual de multa, uma disputa pelo exibicionismo que é inerente a essas questões, e o Brasil hoje sendo considerado por muitos lá fora um país não digno de receber investimentos. Porque quando se fala em segurança jurídica, Paulo, todo mundo pensa na segurança do contrato, no direito de propriedade, mas existe insegurança maior do que você poder ser preso sem ter sido processado, sem ter sido ouvido? Não existe nada mais inseguro do que isso. O bom era... Deixa eu só te colocar uma coisa que eu ouvi agora do embaixador. Não estou querendo dizer isso. Eu acho que a Lava Jato fez muito. Transformou para o bem a política. Estou dizendo que com a saída do Moro, parece que virou um bando de louco aquilo lá. Marum, deixa eu só colocar o que me disseram. Deixa eu terminar. Sabe o que me disseram lá?
conversando com o embaixador, eu estive essa semana em Brasília, olha, em país sério tem até corrupção. Tem corrupção em país sério. Mas não tem gente sendo preso na rua sem ser processada e sem ter sido sequer ouvida. Isso afasta o investidor, afasta o empresário. Isso hoje, esse tipo de ação que a Lava Jato tem hoje, atrapalha o crescimento do Brasil. Mauro Renner. Não, eu concordo que certamente que a corrupção, a criminalidade, ela afasta os investimentos. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos esquecer que esses jovens do Ministério Público Federal, especialmente na questão da Lava Jato, são jovens brilhantes. Eu tive a oportunidade de conviver com eles 3 dias num encontro de trabalho e vi uma estrutura enxuta, rapazes com um sacerdócio de tentar fazer o melhor pelo país. E estão fazendo. Claro que há um excesso, claro que muitas vezes a própria mídia leva a um exibicionismo, mas isso é próprio da própria formação como jovens que estão ali tomando a direção de uma ação extremamente importante que está mudando a história do país. E se nesse momento nós estamos vendo o Brasil como uma situação de corrupção, isto, na verdade, está melhorando a imagem, vai melhorar a imagem do nosso país. Eu não tenho dúvidas. O Brasil precisa vai voltar melhorar a combater a imagem do país. Também a Lava Jato tem que voltar a combater a corrupção. A Lava Jato não tem digamos, a singularidade da honestidade do país. Não, parece que eles têm essa exclusividade. Eles debatem com outros, porque vai para outra instância, não. Tinha que ter vindo para cá, porque aqui nós somos honestos. Se vai para outro juizado, se vai... Não, eles não têm. Eu estou vendo aqui 2 promotores extremamente honestos. Que não são exibicionistas. Não, mas só um pouquinho, mas a questão toda é o seguinte, nós não podemos desconhecer como marco a atividade de combate à corrupção. Ponto 1. Ponto 2. Todo o excesso do Ministério Público, ele é balizado no Poder Judiciário. Se por um acaso o cara se equivocar, o Judiciário baliza isso, ao fim e ao cabo, a palavra final. Então é o seguinte, e esta baliza foi feita pelo TRF, pelo Supremo e pelo STJ que confirmaram. Nós temos um ex-presidente da República... Eu não estou falando do passado, eu não estou olhando para o retrovisor, eu estou olhando para o para-brisa. Mas eu acho que faz parte do processo. O que o Judiciário fez? Reformou imediatamente essa decisão estúpida desse juiz Moro, desse juiz Bretas. Mas isto está dentro da lógica. Então, o que vai acontecer? O poder absoluto não está na mão do Ministério Público. Ele sofre a baliza. Eu estou fazendo uma crítica ao Ministério Público como instituição. Mas estou fazendo uma crítica aos excessos que estão sendo, sim, cometidos por quem não quer perder o poder de atuar na legalidade. Montenegro tem que lembrar o brigadeiro que tem colegas dele que foram presos. Tem um coronel, tem um homem lá da... Então eu vou dizer para você... Isso ele não lembra. Mas olha só, eu lembro sim. Você sabe qual é a diferença da minha instituição? A minha instituição corta, ela corta. Faz asepsia. Este senhor, um oficial general, ele terá, ao final do processo, perda do posto e patente. Ele não vai ser aposentado, como algumas instituições fazem, não. O senhor não está sendo justo. Eu, particularmente, participei de uma operação de inteligência para prendemos 4 militares da Força Aérea Brasileira. O senhor sabe o que eles faziam? Tráfico internacional de drogas. Estão presos pelo Código Penal Militar, que não tem progressão, que não tem nada. Ficaram 20 anos no Chilindró, porque é assim que funciona dentro do meio militar. O senhor, por favor, conheça um pouco mais da vida da caserna. Gimo, qualidade comprovada, nos leva ao ponto final. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Doutor Mauro Renner, seu ponto final. Eu quero levantar uma... deixa o Marum aqui e o Roberto. Senão eu não vou ter... Faz 6 meses, eu vou voltar mais. Falar nisso, por onde anda, tem notícia do Lênin Streck? Por onde anda o Lênin? Não sei, mas eu vou desaparecer mais 6 meses. Eu venho aqui, tu me hostiliza, rapaz, que eu consumo tempo. Mas não sou eu que te hostilizo? Jamais faria isso contigo, os teus colegas que ficam aqui contigo. O doutor Mauro Renner fica ali assim, ó. Ou só ele fala. Meu irmão querido. Meu ponto final, Paulo, é alertar uma situação, e eu acho que vai crescer muito o debate em relação a uma situação que está acontecendo no litoral. Basicamente na cidade de Torres e no litoral, nas suas proximidades, que é a tentativa da construção de um porto naval.
um porto naval em Torres. Sim. Então nós temos... Segunda-feira vem aqui o Luiz Carlos Reis, nosso senador, que é o maior defensor do Porto. Nós temos novamente o pessoal de Caxias todo defende discussão, o Porto. Exato, eu sei que defende, mas essa é a preocupação que nós temos como veranista, e aí eu falo como cidadão, onde nós temos eu não tenho dinheiro para comprar terreno. Não. Ele ficou vermelho com essa. Não, mas a cidade de Torres, e o Roberto também é veranista de Torres, tem uma geografia lindíssima e nós não queremos perder isso. Né? É um patrimônio do Rio Grande do Sul. Se Torres estivesse situado em qualquer país da Europa, seria a praia mais linda do mundo. Ou dos Estados Unidos. Também. Seria a praia mais linda do mundo. Nós não damos o valor que Torres merece. E agora nós temos essa notícia da possibilidade da construção de um porto naval. Os veranistas estão aflitos, tensos com essa situação, porque nós temos uma geografia lindíssima, uma estrutura de defesa do meio ambiente muito intensa, né? Nós temos parques, o Parque de Itapeva, temos o Parque da Guarita, isso tudo vai certamente influenciar. E eu falo isso porque também fui veranista por muito tempo da Praia do Cassino, já que meus sogros tinham casa lá e tem casa ainda. E hoje a gente vê o que resultou a Praia do Cassino. É uma praia de lama. Né? Então essa é a preocupação que nós temos e vai criar um bom debate em relação ao meio ambiente e... O mercado reage a isso, sabia? Que os imóveis em Atlântida valorizaram sobremaneira com essa possibilidade do porto lá em Torres. Olha aqui, ó. Compra agora. Na hora, no Principado de Atlântida. Roberto Bandeira Pereira. Não, quero dizer que é uma alegria voltar ao convívio fraterno. Na verdade, é um convívio fraterno. As nossas posições são colocadas em altíssimo nível. Me gera essa preocupação, até porque no Mampituba e na Lagoa, que são interligados, existe um berçário importante de várias espécies marinhas, inclusive, naquela questão ali, terá contencioso nesse sentido. Mas quero dizer assim, ó, na mesma linha do Brigadeiro Dias e que, na verdade, tem também a concordância do Marum, uma instituição, para se tornar forte, ela tem que ter poder moral. E para ter poder moral, ela tem que fazer a limpeza dentro de casa. Pronto. Nós dois que tivemos a responsabilidade de administrar o Ministério Público, nós pudemos testemunhar, hoje eu estou no Conselho Superior, que nós fazemos também a nossa parte. Nós fazemos, quando tem correção de rumo e os excessos eles precisam ser balizados, eles são feitos pelas corregedorias, isso no ambiente federal acontece, e nós temos um controle do Conselho Nacional. Quer dizer, muitos promotores e procuradores passam pela experiência de darem as necessárias e devidas explicações no que diz respeito ao ambiente administrativo, o que é preciso para a higiene e para a rigidez. Mas quero dizer que é uma alegria aqui a volta a esse convívio, Paulo. Pô, estamos com saudade do amigo. E agora estamos com saudade do Lênio, que sumiu do mapa, né? Pô, Paulo Olímpio nem se fala, né? A temporada 2019 para o tradicional chá da tarde no Plaza, tu que está aposentado agora. Não estou aposentado. Estou em quarentena. No Plaza São Rafael começou, tá? Ele vai ser pego, né? Ele vai ser Plaza São Rafael. Rafael. Vai ser pego pela reforma da Previdência. Que tal marcar aquela reunião ou apenas dar boas risadas com amigos saboreando bombocados, mil folhas, doce de leite, brownies de café, torta, pão, nuvens sem glúten, waffles, crepes feitos da hora, mini omeletes de forno vegetariano, enfim, doces e salgados muito especiais. Deu água na boca? Deu vontade. Deu vontade de ir pra lá. Sempre às quartas-feiras. Ainda dá tempo, não. Não precisa mais ir ao shopping às quartas-feiras da tarde. Vai ao shopping. A partir das 15h30. Então, faça uma reserva. Faça uma reserva. Quartas-feiras. Faça uma reserva pelo 3220 7000. 3220 7000. Chá da tarde para ti, César Pacheco, compareceres com a dona Tânia lá e tomar o teu chazinho da tarde no Plaza São Rafael, na Alberto Bins 514, aqui na nossa capital. E a feijoada, hein? Sim, a feijoada a partir do dia 4 de maio aos sábados.
É sensacional. Sensacional a feijoada do nosso Plaza. Tradicional. Brigadeiro Raul José Ferreira Dias, seu ponto final. O senhor está levando pau aqui. Não, eu sei, mas não tem problema não. Olha só, eu primeiro queria mandar um beijo especial para Antônio Fernando e para a Aline, meus filhos que estão acompanhando, inclusive interagindo aqui no nosso programa hoje. Um grande beijo para vocês. E também dessa conversa que tivemos hoje de manhã, tem uma grande amiga, conheço desde 2007, quando comandei o 5º Comando Aéreo Regional. Eu queria mandar um beijo especial para Sandra Rendel e dizer, Sandra, eu li aqui ainda há pouco, dentro dessa situação toda, eu acho que é para você isso aqui. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Um beijo para ti. Para quem o beijo? Para Sandra Rendel, que é uma grande amiga minha. Sandra Rendel? Isso. Ô, brigadeiro, hein? Não, tia, olha só. Olha o sorriso. Não, olha só, é uma questão de... olha só, se tem uma coisa importante na vida, são os amigos. Os amigos são fundamentais. O César Pacheco lê nos olhos, eu leio nos lábios. Não, pelo amor de Deus, certo? São coisas que a gente está vivendo, todos nós vivemos mudanças na vida. Você sabe perfeitamente que eu estou vivendo uma grande mudança hoje. Então, tudo isso, e por acaso eu li a mensagem e deixei para os nossos telespectadores. Fui aluno do primário do último mandato do general Figueiredo. Havia civismo, disciplina na escola e em casa. Hoje não tem respeito nem aos pais, nem aos professores. Herança da chamada democracia disfarçada de comunismos. As escolas e faculdades se tornaram meras células ideológicas, formando, com raras exceções, péssimos profissionais. Gilson de Santa Catarina, tu que trabalhou com o General Fontoura, o sonho dele era trabalhar com o cara de Cachoeira. Aí foi com o General Fontoura para Lisboa, foi com o General Fontoura para Londres, o César Pacheco. Parabéns, César. Tá bom. Tivesse dois sonhos teus realizados, trabalhar com um cachoeirense e um general. Isso mesmo. Mas, Paulo Sérgio, até gostaria de falar aqui, eu fiquei chocado com aquela apresentação, quando o ministro Paulo Guedes foi fazer a apresentação do plano de previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Eu até gostaria que depois o Maron pudesse explicar. Eu achei aquilo ali, parecia uma reunião de Grêmio Estudantil, parecia uma reunião de centro acadêmico, com plaquinha, PEC da morte. Eles não deixaram, o homem foi muito educado durante 7 horas, no final não deu. Olha, isso é uma tática de manuais esquerdistas, a gente que estudou isso aí, ó, a esquerda, ela entra para dar pau, ela quer esculhambar, mostra que não estão nem um pouquinho preocupados com a situação do Brasil, nem com a reforma da Previdência. Estão preocupados consigo mesmo, fazer aquilo ali para se mostrar, para ganhar voto depois, e o povo que se rale. Se não houver essa reforma da Previdência, eu acredito que vai ser muito difícil. Eu acho que quem esteve no poder quase 20 anos, como disse o ministro Paulo Guedes, e não fez nada disso, deixou acontecer, deixa governar, pensa um pouco no seu país, pare de pensar no seu partido, pare de pensar no seu comunismo, nas suas vontades pessoais. Vamos pensar um pouco mais para a coletividade, para o brasileiro que precisa ter uma luz no fundo do túnel. A partir da reforma da Previdência, acredito que vai melhorar. Eu acho que todo mundo tem que apoiar isso aí, pois esse pessoal é aqui, Eu só lamento que, de novo, a vítima da reforma vai ser o Zé Povo. De novo. Mas Paulo de novo, Sérgio, todas as reformas da Previdência, a vítima... Eu só pergunto, por onde anda o senador Paulo Paim? Por onde anda? Ele defendeu $100 de salário mínimo, defendeu os aposentados. Eu não ouço mais ele falar. Por onde anda Paulo Paim? Tu acha justo fazer o que fizeram com o ministro Paulo Guedes? Em campo. Tu acha justo e bonito? Não foi isso que eu disse. Tu fez a tua fala sem problema nenhum. Tu tem a tua parcela de razão. Agora, tu não é a pessoa mais indicada para falar, né? O teu está garantido. Deixa o Zé Povo que está com dificuldade aí e vai ficar com pior dificuldade ainda. Porque não é possível uma pessoa aposentada ganhar R$2.000 por mês. Isso é estabelecer um processo de miséria no povo brasileiro. Convenhamos. Tem que ver os dois lados. Eu estou aqui de verde oliva, mas sei onde tem razão, onde não tem. E nem não tem nada a ver com esse Zeca, não sei das quantas aí. Nada a ver com ele, pelo contrário.
E o Paulo Paim, onde é que anda o Paulo Paim? Ministro Marum, seu ponto final. Meu ponto final, meu entendimento é que a semana terminou muito melhor do que começou. Certo? Nós tivemos, e vou até entrar no assunto rapidamente, um assunto para o qual você me chamou, que foi a participação do ministro Guedes na CCJ. Primeiro, questão lá da embaixada, o presidente Bolsonaro visitou Israel e achou uma situação salomônica. Quer dizer, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Achei positivo. Inclusive, na segunda-feira, cheguei em Brasília e fui diretamente ao embaixador da Palestina para dizer, olha, dos males o menor. Eu acho que calma. Tu tá entramos em zero. Ele vai visitar o mundo árabe agora. Exatamente. Quer dizer, eu faço leitura labial. Não é verdade, né? Então, achei que foi uma situação salomônica, quer dizer, não foi a embaixada. Agradou todo mundo. E é o que tem que fazer nesse momento. Nós vamos tomar partido de uma guerra na qual nós não temos nada a ganhar. Quem vai fazer com a representação comercial da embaixada de Tel Aviv? Vai estar lá uma representação comercial, dela pouco consegue fazer algum negócio, vamos vender biscoito Zezé. E a de Tel Aviv, o que vamos buscar com o biscoito Zezé, vamos ter vender. Duas. Entendeu? Dela pouco. Vai ter duas representações comercial. Mas é melhor do que levar a embaixada, foi uma solução salomônica e eu entendo que ficou melhor do que eu temi que pudesse acontecer, em função dos compromissos de campanha do presidente. Segunda questão, se iniciou articulação política. O presidente chamou os partidos, é ele que vai articular diretamente? Não. Por isso que eu até defendo um reforço na equipe política. Mas a partir do momento que ele senta, ele quebrou o gelo. Quebrou o gelo. E sem uma articulação, sem conversa, essa reforma da Previdência não vai passar. Então eu penso que melhorou nisso também. Questão do ministro Guedes. Aí vem o seguinte, eu fui presidente da Comissão da Reforma da Previdência. O ministro Meirelles discutiu Previdência durante 7 horas sem que houvesse nenhuma alteração. Mas por quê? Experiência, doutor. Eu conhecia como presidente, eu disse o quê? Só entra na sala da comissão 2 assessores por partido. PT indica 2, o MDB indica 2, nunca houve problema lá dentro. 7 horas com o ministro Meirelles falando, sem que nenhum problema estabelecesse. Quanto quer ser? Não, deixa todo mundo entrar, vira bagunça. Mas eu vi um lado positivo nisso aí. Apareceu alguém disposto a realmente, no governo, disposto a realmente brigar pela reforma da Previdência, que é esse Guedes. É o melhor, mas é o que temos. Então, eu acho que foi... Olha, muito bom. Não, olha aqui, ó. E vou te contar uma coisa. E se... Eu ia usar a expressão se fresquer, não vou usar. E se ficar fazendo ondas, nós vamos botar um general lá, hein? Para ministro da Economia. Aí vamos ver o que é bom. Acho que apareceu já tem general. O Vélez Rodrigues, aquele parece que ia sair agora, graças a Deus. Começou a coisa, já vou encostar no general dele. Não, brigadeiro. Brigadeiro. Da minha turma. Da minha turma. Viu? Bom, então eu entendo que a semana terminou melhor. Quanto ao Grêmio, faço um alerta aos colorados. Não, esse pessoal está se fingindo de morto para bater a carteira do coveiro. Olha a Vera te olhando. Esse troço do Renato, jogar a toalha. Isso aí não vamos manter a nossa atenção, mas em cima também do Grêmio, porque... Aniversaria hoje. Eles não estão. Aniversaria hoje a Norma Pagnoncelli Oliveira, o Marco Luiz Anata, a Bárbara Miranda, o Ricardo Russovski, de aniversário hoje, Colorado, hein? A Jorge Portela Nunes, o Germano Bonô, grande Germano Bonô, de aniversário, o Aguinaldo Soto Maior, entre tantos. Uma perda da política, a saída dele da política, e o Bonô é um grande cara. É verdade. Rapaz, hoje a política... A Bete Almeida, esposa do nosso Cléo Almeida, da Manotécnica, nosso amigo, da Confraria da Construção Civil. O teu amigo Aloísio Nunes Ferreira, filho de Está aniversariando. Tá. Já ligou para ele hoje? Não sabia. Mas então liga. Não vai deixar de ligar para o Aloísio. É uma pessoa que eu admiro muito. O Vicente Bogo também, ex-governador do Estado. Sim, vice-governador. A Isabela de Grazia, o Marcelo Freire, o Ronaldo Guzmão, irmão do Paulo Davi Guzmão. Aliás, por onde anda o Paulo Davi Guzmão que eu não tenho visto? Pois é. Nosso colega, confrade. Querido amigo. E o nosso publicitário Júlio César Pontes, de São Cepé, para o mundo. Agora vocês vão levar aqui o jeton, tá, brigadeiro? Mas que sacola encolheu, hein? Sacolinha encolheu. A sacola. Então tu não vai levar. Vou levar tudo. Dona Tânia adora. Ele não vai levar. Olha aqui, Ele não vai levar. A Dona Tânia adora. Olha aqui, ó. Eu quero uma mala. Perdoa ele. Perdoa. Não vai levar. Perdoa. Vai ficar. Não vai levar. Eu quero a mala. Pior do que ter Ele vai perdido servir ontem, não vinho levou na casa biscoito dele, pra vai. casa. Perdoa ele. Sobrou pra mim, olha aqui.
Olha aqui que maravilha, ó. Era pra ti e pra ela. Agora é pra mim e pra Aurinha. Olha aqui que espetáculo, ó. Dá uma olhada aqui. Pão de mel da Zezé. Olha aqui, ó. Que espetáculo. Tia, até eu vou botar aqui, ó. Mas, olha, vou botar eu na tenho minha que cuidar cesta. porque o Mauro vai me tomar aqui. Tá bom? Obrigado. Feliz fim de semana pra todos. Vem a Vera Armando, depois que apresentou ontem o jantar do Esporte Clube Internacional. Tá feliz da vida. Parabéns. Houve muita manifestação quando o Grêmio perdeu lá na NTX. Aplausos para a derrota do Grêmio. O pessoal, além da festa, estava secando. Vera Armando. Já cheio de Facebook ligado lá. Hein? Nós retornaremos na segunda-feira com mais um Papo Debates. Obrigado, até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.